Dissertação. Hoje nós vamos trabalhar com a parte específica da dissertação, que é a introdução. A introdução, ela é o primeiro parágrafo do texto. E lá a gente precisa apresentar o problema a ser discutido dentro desse texto, porque eu preciso proporcionar aí ao meu leitor uma condição para que ele acompanhe o texto de uma forma evolutiva, de maneira gradual. Eu apresento o problema e aí depois eu venho com os meus argumentos e vou fazer essa conclusão a respeito ali do meu posicionamento. Na introdução eu preciso apresentar o tema da minha redação, que ele é fornecido pelas bancas avaliadoras. Eu tenho que colocar a tese, nós vamos falar dela mais lá na frente, mas a tese, ela é a minha opinião sobre aquele tema apresentado, e aí, como já disse anteriormente, ela vai servir de orientação para o leitor. A sugestão básica aí para a estrutura de uma introdução é que ela tenha aí no mínimo 4 linhas, no máximo 6, formada aí por 2 períodos. Quais são os tipos de introdução que nós temos? Eu trouxe 10 tipos de introdução para você. A primeira é a introdução à declaração, onde eu faço aí uma declaração através de uma frase afirmativa ou negativa e eu justifico. Nós trabalhamos com esse tipo de estrutura quando iniciamos a nossa escolaridade lá no primeiro ano fundamental, segundo, até o 5º ano fundamental, onde nós estamos aprendendo a formar frases. E aí a gente começa lá nos primeiros anos, formando frases, por exemplo, a mamãe é bonita, a casa é bonita, o carro é bonito. E aí nós vamos aprimorando essas estruturas. A mamãe é bonita e cheirosa, a flor é bonita e amarela. Depois vamos justificando, isso vai se aprimorando com o decorrer da nossa escolaridade. E nesse tipo de introdução, a gente vai trabalhar com essa estrutura. Eu pego o meu tema, faço uma declaração afirmativa ou negativa sobre ele, depois eu justifico. Nessa justificação, eu preciso me observar a utilização da conjunção. Tá? Geralmente, nós utilizamos o porquê para justificar. Só que o porquê é uma conjunção aí de Fundamental 2, nós estamos no ensino médio. Então, aqui nós vamos trabalhar com as locuções conjuntivas, uma vez que, visto que, haja vista, que são conjunções aí mais voltadas para o conhecimento que nós temos hoje. Aí eu trouxe o exemplo para vocês. A violência contra a mulher tem aumentado nos últimos meses no Brasil. Eu fiz a minha declaração sobre a violência contra a mulher. E aí eu justifico, uma vez que há um crescente registro dos números de denúncias, os quais evidenciam que o momento atual de pandemia vivido pela população contribui também para que as cidadãs estejam em situação de maior vulnerabilidade. Então, esta é uma introdução que eu gosto de trabalhar com ela, porque, como eu já coloquei para vocês, é algo que a gente vem aprendendo desde os primeiros anos escolares. Segundo tipo aí de introdução, pergunta ou sequência de perguntas. Qual que é o grande detalhe de se trabalhar com esse tipo de introdução? Quando eu faço essa pergunta dentro do meu texto, e aí tem muitos estudantes que gostam de trabalhar com perguntas dentro da sua dissertação, como forma aí até de instigar o seu leitor, ele precisa observar que, se eu fiz uma pergunta, eu tenho que responder. Eu não posso deixar que o meu leitor responda essa pergunta, ok? Por isso que a gente coloca perguntas na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, jamais. Quem pode afirmar que a redução da maioridade penal será a solução para a violência urbana? A sociedade e as autoridades precisam entender que as crianças e os adolescentes brasileiros são marginalizados constantemente. Então, eu fiz uma pergunta e aí eu venho aí com justificativa. Oposição ou ideias contrastantes. Isso daqui, esse tipo de introdução apresenta a ideia oposta ao tema. Eu preciso estar convicto quando eu me proponho a fazer esse tipo de introdução. Se por um lado se acredita em menores de 18 anos beneficiados pela lei,
ascenderem à violência urbana, por outro lado, tem-se a ciência do descaso sofrido por crianças e adolescentes, aos quais se encontram nas ruas e drogados. Então, eu trago aí duas ideias dentro do meu texto, que são ideias opostas. Alusão histórica ou dados retrospectivos. A gente vê muito esse tipo de introdução no Enem, por conta do repertório histórico que vocês trazem aí, que trabalham lá dentro da sociologia, filosofia. Então, ela também é um excelente tipo aí de introdução para você se aperfeiçoar. Após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição. Então, ele traz aí um momento histórico para dar início ao seu texto. Dados estatísticos. O próprio nome já diz, eu vou trabalhar com dados. E aí, quando eu me proponho a fazer esse tipo de introdução, o que eu preciso observar? Além de trazer o dado, eu tenho que trazer qual é a instituição responsável por aquele dado, em que momento aquele dado foi levantado. Porque o que a gente vê aí na maioria dos textos, pesquisas demonstram, foram feitas pesquisas, gente, isso são escritas de pessoas que não têm conhecimento do que está falando, ou alguma vez ouviu falar e aí resolve colocar no seu texto. Não façam isso, tá? Se você não tem o conhecimento, não sabe quem foi, qual foi a instituição responsável por levantamento daqueles dados, nem a data, tampouco o real valor daqueles dados, não coloque dentro do seu texto, porque a impressão que você passa é que você está enchendo linguiça no seu texto. As provas, principalmente do Enem, ela traz nos seus textos motivadores dados, então você já pode utilizar aqueles dados que estão lá, porque eles já vêm com as referências. Então, você não pode simplesmente copiar e colar dentro do seu texto, mas você pode parafrasear aquela informação que está lá já para você. Os brasileiros começaram o ano mais endividados, segundo dados divulgados nesta terça-feira, dia 5, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. O percentual de famílias brasileiras com algum tipo de dívida subiu de 59,8% em dezembro de 2018 para 60,1% em janeiro de 2019. Apontou a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, PEIC. Então, você vê que eu trago os dados mais especificados, como é exatamente a quantificação, o ano em que foi feito e a instituição responsável por essa informação. Essa daqui é um outro tipo de introdução que eu gosto muito, porque ela é impactante. Se você consegue achar as palavras que realmente provoquem esse impacto, ela é uma excelente introdução. Frases, palavras ou expressões nominais. São palavras aí que vão chamar a atenção dentro do texto. E eu procuro sempre organizá-las de uma forma gradual, da mais leve para a mais forte, porque a ideia realmente é impactar o meu leitor. Rebelião, descaso, falência, falta de estrutura, agentes carcerários sem qualificação. Essa é a realidade do sistema carcerário brasileiro. Diante desse cenário de putrefação da dignidade humana, percebe-se como a falta de políticas públicas que garantam os direitos humanos dentro das prisões e, consequentemente, a ressocialização dos encarcerados ajuda a agravar a crise dessa instituição. Então, eu venho lá com palavras, eu trago uma sequência de 4 palavras, depois eu trago uma expressão e aí finalizo com uma frase, dentro dessa minha estrutura. Poderia ser só as palavras? Sim, eu poderia colocar somente a frase, com certeza, E esse é um tipo de introdução que nós vamos trabalhar aí com ela.
Cena descritiva possibilita levar o leitor a estar no texto de forma mais aprofundada. Esse tipo de introdução aqui, ela brinca com a mente humana, então ela ela traz realmente o meu leitor para dentro do meu texto. Eu só preciso tomar cuidado, porque como eu vou trabalhar aqui com conotação, eu não posso cair no senso comum, exagerar, usar aquelas frases feitas que muitos estudantes adoram colocar aí dentro dos textos, tá? O som invade a cidade, buzinas estridentes atordoam os passantes. Edifícios altíssimos cobrem os céus cinzentos da metrópole. Uma fumaça densa e ameaçadora empresta a São Paulo o aspecto de fotografias antigas, sombreadas pela cor do tempo. É a paisagem tristonha da poluição. Então, ele descreve aí todo o cenário para falar sobre a poluição aí na cidade de São Paulo. Citação, essa daqui também é um tipo de introdução que a gente não vê muitos estudantes utilizarem. Porque geralmente vocês colocam a citação dentro da sua argumentação e não na introdução. Qual que é a grande dica aqui? Quando eu estou falando de citação, eu tenho dois tipos, a citação textual e a citação comentada. O que eu sempre sugiro aos meus estudantes, façam a citação comentada, porque quando eu falo de citação textual, é uma citação literal, e aí eu coloco entre aspas e exatamente as palavras que aquele autor traz. Qual que é o perigo aqui? Eu esquecer. Vocês vão estar no momento avaliativo, sob pressão, com hora para fazer a prova, e aí você pode esquecer ali uma ou outra palavra, o verbo, uma vírgula, e aí a sua citação fica perdida. Eu sugiro sempre aos meus estudantes fazer uma citação comentada e não a textual. A citação textual, ela é tal qual as palavras do autor, né? O escravo brasileiro, literalmente falando, só tem uma coisa, a morte. Joaquim Nabuco, grande teórico do movimento abolicionista brasileiro. Nabuco revela uma das características que o pensamento anti-escravagista apresenta, a nota de comiseração pelo escravo. Comentada. O teórico Joaquim Nabuco, em sua comiseração pelo escravo brasileiro, disse que este só tem a própria morte. O movimento brasileiro anti-escravagista, quando já fortalecido, deixou bem claro essa pungente acusação das palavras dos abolicionistas. Né? Fica até mais bem estruturada quando eu falo aí de uma citação comentada, porque eu posso colocar as minhas impressões ali, juntar as do autor, a minha opinião. Definição também esse tipo de introdução, principalmente para quem está muito perdido no texto, né? Você recebeu lá o tema, você não sabe nem por onde começa errando, é um bom tipo de introdução se você conseguir pegar ali a palavra-chave do tema, você pode começar definindo essa palavra aí na sua redação. O envelhecimento é um processo evolutivo que depende dos fatores hereditários, do ambiente e da idade, embora ainda não tenha sido descobertas as causas precisas que o determinam em toda a sua amplitude e diversidade. Você vê uma introdução simples, mas que não deixa de ser uma introdução. E para quem nem sabe por onde começar, ela é uma boa ideia. Introdução por linguagem figurada. Aqui também eu vou trabalhar com conotação, então eu preciso me policiar aí para não cair no senso comum, não trabalhar com frases feitas. Os meios de comunicação, com sua velocidade estonteante de informação, fazem de cada homem um condômino do mundo. De repente, todos ficaram sabendo que quase tudo, sem tempo para digerir 90% das informações que recebem. É uma ilha cercada de comunicações por todos os lados. Eu vou trabalhar aí com a linguagem figurada, né? Uma ilha cercada de comunicações, mas eu não posso cair no senso comum e nem trabalhar aí com frases feitas.
Agora nós vamos trabalhar aí com essa estrutura que eu preciso ter dentro da minha introdução. Nós vimos muitos estudantes serem eliminados das provas do Enem, principalmente, por não colocarem dentro do seu texto o tema. E o tema, ele é dado pela banca, né? Aquela frase em negrito que eles trazem lá, é para você colocar dentro da sua introdução. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com a introdução por declaração. Porque eu já pego aquela frase, ela já está prontinha, eu não vou ter que pensar muito, só pego ela e faço uma declaração sobre ela. Mas, além do tema, além de conter o tema na minha introdução, eu preciso colocar a tese, né? O que é essa tese? A tese é a minha opinião. O que eu penso a respeito daquele tema? E aí, muitas vezes, a gente olha e fica, meu Deus, eu não sei o que escrever, né? O que eu vou falar sobre esse assunto? E aí, eu trouxe para vocês 4 perguntas que você pode utilizar aí para descobrir o que você pensa sobre aquele tema. A primeira pergunta que você pode fazer é, o que eu tenho a dizer sobre, vou dar um exemplo de tema, a violência contra a mulher. E aí você responde essa pergunta, você já vai ter ali a sua opinião. Ou eu posso utilizar, qual é a minha opinião sobre a violência contra a mulher? Parei, respondi, já tenho ali a minha opinião para colocar na minha introdução. Ou eu posso fazer a pergunta, o que eu quero provar a respeito da violência contra a mulher? É uma outra forma aí de chegar à minha opinião. E por último, eu concordo com a ideia sobre a violência contra a mulher. Por quê? Essas frases, essas perguntas, essas interrogações são necessárias para que você não fique perdido dentro do seu texto. Sempre que eu começo aí um texto dissertativo, antes de começá-lo, eu preciso fazer o meu pré-projeto de texto. E é exatamente nesse meu pré-projeto aí que eu vou conseguir responder, é onde eu vou responder essas perguntas, para aí dar continuidade, ok? Então, a banca sempre me traz o tema. Com uma dessas perguntas, eu vou descobrir aí qual é a minha opinião sobre esse tema. Aqui na última pergunta que nós colocamos lá para descobrir a opinião, eu trouxe um exemplo, tá? Vamos supor aí que o nosso tema é o poder da transformação da leitura, que foi tema do Enem em 2006. E aí eu vou fazer a pergunta, eu concordo com a ideia do poder da transformação da leitura? Por quê? Se eu responder sim, aí eu justifico. Porque a leitura permite maior participação das pessoas no exercício da cidadania e a participação social por meio da exposição de suas opiniões. Se eu achar que não, então eu vou colocar não, porque as pessoas analfabetas são capazes de interagir com a sociedade por meio de outros mecanismos. E essa é a minha opinião. A partir do momento que eu tenho posse dessa opinião e eu tenho o tema, eu consigo montar aí a minha introdução.